O reembolso dos recursos que foram descontados irregularmente de aposentados e pensionistas do INSS será feito diretamente na conta dos beneficiários. Assunto para a repórter Luciana Verdolim. Luciana, o presidente do órgão já informou como e quando isso vai se dar? Bem-vinda, Luciana. Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, ainda não. O governo ainda está com um problema para definir como é que vai ser feita essa compensação. O que se sabe até o momento é que o depósito será feito juntamente com o benefício. Então, um aposentado, pensionista, aquela pessoa que recebe auxílio-doença não vai precisar fazer nada. Vai precisar apenas ficar de olho nos depósitos que são feitos de benefícios, que é a restituição dos valores, o reembolso dos valores descontados indevidamente, vão chegar dessa mesma forma. Não vai ser necessário abrir conta, receber por Pix, procurar agência bancária, nada disso. Mas ainda é uma dúvida como vai ser o esquema dessa devolução, prazo e também quando começam os reembolsos. O presidente Lula, antes de embarcar hoje para a Rússia, ele fez uma reunião, chamou ministros, o ministro da Casa Civil, o ministro das Relações Institucionais, o novo ministro da Previdência, o presidente do INSS e também o advogado-geral da União e o controlador-geral da União, para tentar traçar uma estratégia rapidamente para ele conseguir viajar com calma. Não saiu nada dessa reunião. O que o governo está dizendo? Que expectativa é de que amanhã saia alguma sinalização, saia pelo menos algum tipo de estratégia, mas não vai ser ainda a definitiva, porque o governo ainda não conseguiu definir como é que isso vai ser feito e qual o custo, né? O governo não sabe ainda qual o custo que vai ter que ser arcado, tanto pela administração federal quanto pelas entidades, porque num primeiro momento o governo quer cobrar das entidades esse valor que foi descontado a maior, né, que foi descontado indevidamente, e o que faltar a administração federal complementaria. São 6 bilhões de reais em fraudes, 4 milhões de beneficiários, e a avaliação que se faz nesse momento é de que ainda está sendo passado o pente fino, ainda não dá para dizer totalmente com certeza nem valor nem data do reembolso. O Congresso Nacional, na semana passada, ouviu o então ministro da Previdência, Carlos Lupe, e já avisou que também quer ouvir o novo ministro, Volney Queiroz, que foi indicado inclusive pelo PDT, era o número 2 do Ministério da Previdência, por isso a oposição está reclamando muito que foi trocar 6 por meia dúzia. E também há informações de que teria sido o secretário executivo, na época, que assinou a autorização para que o INSS flexibilizasse as regras que poderiam ter evitado esses desvios. Hoje, o presidente Lula disse, durante a reunião com ministros lá no Palácio da Alvorada, que é preciso tornar essas regras mais duras. Mas os próprios assessores estão dizendo desde semana passada que se as regras tivessem sido seguidas, o problema não estava aí batendo na porta da administração federal, porque o que aconteceu foram que gestores, pessoas internas ao INSS, flexibilizaram as regras e com isso está aí o tamanho do problema que ninguém sabe ainda como vai ser resolvido. Grandes dificuldades para o governo para saber como que isso vai ser pago. Daqui a pouco você volta, a gente vai falar sobre o racha no PDT. E eu vou chamar o Nelson Kobayashi agora. Kobayashi, a questão é a seguinte: o governo tenta correr contra o tempo para devolver esse dinheiro para os aposentados e pensionistas, e é o que a Luciana falou. O dinheiro vem de onde? Porque é praticamente impossível recuperar quase todo esse recurso, ou seja, todos nós vamos pagar por essa corrupção. É isso mesmo, Thiago. Primeiro, o aposentado, o pensionista que teve o desconto indevido no seu contra-cheque ali, ele não precisa que o Estado consiga reaver o valor para depois pagar, aí ressarcir esses danos todos. Isso não interessa ao aposentado. Ele tem direito de receber do governo esse valor, independente se o governo vai conseguir ou não. O governo não conseguindo, quem é que paga? O caixa do poder público. E o caixa do poder público é dinheiro de todos nós. Ou seja, no final das contas, todos os pobres pagarão ressarcimento aos aposentados e pensionistas. Isso não deixa de ser um assinte, um avilte, aí uma ofensa a todos nós brasileiros. Por isso que é importante que o governo consiga, dentro do que for possível, reaver os valores. Isso significa, desde já,
deve haver bloqueio de contas das pessoas que estão suspeitas de envolvimento, deve haver bloqueio de patrimônio, de imóveis, enfim, de todos os direitos que podem, de alguma maneira, garantir o acesso a esses valores para minimizar. Não acredito que vá ressarcir, conseguir reaver todos os valores, mas pelo menos minimizar o prejuízo ao patrimônio público. Ô Dora, claro que o interesse do governo é grande, então a gente pode dizer que o INSS estaria sob intervenção do Planalto nesse momento? Sem dúvida alguma, e por duas evidências, né? Primeiro, aquela nomeação do presidente do INSS sem passar pelo então ministro e também sem consulta ao que era o secretário-geral e que é o substituto, que foi substituto do Carlos Lupe. E em segundo, que a Controladoria Geral da República, da União, hoje decidiu assumir as investigações internas. Essas investigações que visam apurar que servidores, o envolvimento de servidores, elas estavam sendo tocadas pelo INSS. E não estão sendo tocadas pela CGU. Portanto, ela está sob intervenção do Palácio do Planalto. Disso não há a menor dúvida, como eu acho que não vai ter dúvida, sabe, Koba, de que essa conta vai ser espetada no que antigamente se chamava a viúva, que é o Tesouro. E aí a dívida fica pior para o governo, porque são essas vítimas, milhões de vítimas, pensionistas, aposentados, os familiares também, e todo mundo, porque como todo mundo vai pagar a conta, olha só que beleza, a dívida, as vítimas, somos todos nós, a totalidade da população brasileira. Esse é o fato.